Olá, meus amigos, beleza? Olha que maravilha! Hoje vamos falar um pouquinho sobre funções. Mas você sabe o que é uma função? Queridos, função é uma relação de dependência. Vamos entender? Vem comigo! Olha, para entender melhor o que é uma função, eu tenho aqui um exemplo. O salário de um vendedor é composto por uma parte fixa de R$1.000 mais 10% sobre as suas vendas dentro do mês. Vamos montar uma lei de formação do que representa esse probleminha aqui, e aí nós vamos construir uma função, porque o salário de um vendedor, ele depende o quê? Das suas vendas. Então nós temos aqui uma relação de dependência, então nós temos uma função. Repare, salário é R$1.000 mais 10%, 0,10, já dividido por 100, né? Vezes o X. Então, olha só, nós temos aqui uma relação de dependência. Por quê? O salário vai depender das vendas. Se aumentar aqui as vendas, a gente pode até usar aqui um Vzinho ó, de vendas, tá? Não tem problema nesse primeiro momento aqui. Se aumentar as vendas, aumenta o quê? O seu salário, tá vendo? Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, repare que o salário depende o quê? Das vendas. Então, o salário é em função das vendas. Se eu chamar as vendas de X, o salário é em função de X. Então, por isso que nós escrevemos Fx, função de X, porque o que está aqui, ó, antes da igualdade, é em função desta outra variável aqui. Então, aqui nós temos uma relação de dependência, tá vendo? Essa parte depende dessa. Então, nós temos a variável dependente e a variável independente, ó, certo? Então, variável dependente, variável independente. Também, o fx, ele pode ser escrito como y, tá? Então, vocês podem escrever de qualquer uma dessas três formas aqui, usando o S de salário, o V de venda, pode aqui usar o fx e o x, pode usar o y e o x. São modos que a gente tem de escrever a lei de formação de uma função, tá? Então, a gente pode usar a própria letra do exercício, a gente pode usar fx e x e y e x, ok? Então, aqui nós temos uma lei de formação através da interpretação aqui desse problema. Variável dependente, variável independente. Na letra B, qual o valor do seu salário, sabendo que suas vendas no mês totalizaram em R$40.000? O que eu vou fazer? Vou pegar os R$40.000 e colocar no lugar do X, tá? Então, colocando aqui no lugar do X, fazendo 0,10 vezes 40.000, calculando 10% de 40.000, vai dar 4.000. 4.000 mais 1.000, então o salário dele será de R$5.000, ok? Também, a gente poderia fazer ao contrário. E para ele ter um salário de 5.000, quanto que ele vai ter que vender? Aí a gente teria que colocar os 5.000 no lugar aqui do salário, né? Que é a parte antes da igualdade, e calcular o X também é possível, tá? A gente vai ter problemas aí que podem pedir também o valor do X. Ok, meus amigos? E aí, dando sequência a essa parte, nós temos a função através dos diagramas. Então, nós vamos verificar aqui se os diagramas representam ou não representam uma função. Olha só, esse primeiro diagrama. Vamos aproveitar o exemplo aqui, ó, do salário de um vendedor. Por exemplo, se ele vender R$10.000, ele vai ter o quê? Um salário de R$2.000. Por quê? Aproveitando aqui o exemplo anterior, calculando 10% de 10.000 é 1.000, certo? Somando mais 1.000, que é a parte fixa, ele vai ter um salário de 2.000. Se ele vender 20.000, ele vai ter 2.000 de comissão, né? Mais 1.000 da parte fixa, R$3.000. Se ele vender 30.000, ele vai ter 4.000. Repare que todos os elementos aqui do conjunto A,
eles têm um correspondente aqui no conjunto B, tá vendo? Ó? Então, lá, toda venda tem um salário. Então, toda venda tendo um salário, isso daqui representa uma função. E quando o diagrama representar uma função, nós podemos escrever aqui o seu domínio, a sua imagem e o contradomínio. Ah, professor, mas o que é isso? Domínio, imagem, contradomínio. O domínio são os valores atribuídos para a letra X. Então, no caso aqui, aproveitando o nosso exemplo, seria os valores da venda, tá vendo? Ó, os valores aqui da venda, ou seja, os valores do conjunto A. E a imagem da função? A imagem da função são os salários que foram utilizados, tá vendo? Ó, que estão aqui no conjunto B, mas somente os salários que foram utilizados, ou seja, assim que eu coloco os valores da venda no lugar do X aqui na função, o resultado, que é o Y, são esses valores aqui, tá? Então, são os valores que foram usados, é chamado de imagem da função. E o contradomínio da função? O contradomínio da função são todos os elementos aqui do conjunto B, tá? Porque a gente tem aqui salários que não foram utilizados. Então, são todos os elementos do conjunto B, é chamado de contradomínio da função. Agora, olha o exemplo B. Vendeu 10 mil reais, vai ter um salário de 2 mil. Vendeu 20 mil, vai ter um salário de 3 mil. Vendeu 30 mil, não vai ter salário? Existe isso? Não. Então, isso aqui não representa uma função. Por quê? Temos aqui um valor de X que não tem um correspondente aqui, tá? Não tem o seu valor em Y. Então, isso aqui não representa uma função. Como que uma venda de 30 mil, a pessoa não vai ter salário? Então, isso não existe. Toda vez que sobrar elementos aqui, que não tiver correspondente no B, isso aqui é a representação de não função, tá? Não é uma função, certo? Agora, olha o C. 10 mil reais, salário de 2 mil. 20 mil, salário de 3 mil. 30 mil, salário de 4 mil. Sempre usando o esqueminha aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma função, tá? Se é função, tem domínio, imagem, contradomínio. Queridos, quando não for função, não tem domínio, nem imagem, nem contradomínio. Essas três aqui, ó, nós só vamos escrever quando for uma função, ok? Então, ó, domínio da função, os valores do X, as nossas vendas, tá vendo? Ó? A imagem, os salários que foram utilizados, 2 mil, 3 mil e 4 mil. E o contradomínio, todos os elementos do B. No caso aqui desse exemplo, a imagem e o contradomínio acabou sendo a mesma coisa, não tem problema nenhum, isso pode acontecer, tá? Sempre aqui no elemento B pode sobrar também, pode ser que não sobre, não tem problema. Agora, não pode sobrar elementos aqui no conjunto A, porque aí não será uma função, ok? No exemplo D, olha no exemplo D. Quem vendeu 20 mil reais vai ter um salário de 2 mil e de 3 mil. Opa, tem jeito isso, pessoal? Vendeu 20 mil, vai ter salário de 2 mil e de 3 mil? Não tem jeito, tá? Cada venda tem que ter apenas um único salário. Tá lá? Cada venda tem que ter um salário para ser função. Essa venda tem dois salários, ou seja, um valor do X tem 2 correspondentes em Y. Quando acontecer isso, não representa uma função. Então, ó, não é função, tá? Por causa desse detalhe aqui, ó. Beleza? Agora, olha o E. Vendeu 20 mil, 4 mil reais. 30 mil, 4 mil reais. 40 mil, 4 mil reais. Toda venda tem um único salário? Sim, ó, toda venda tem um único salário. Toda venda tem um único salário? Não, ó, não. Aqui toda venda tem um único salário. Então, aqui representa uma função, tá? Aqui a gente diz assim, independente do quanto que cada vendedor vendeu, todos vão receber o quê? 40 mil reais. Tá vendo? Certo?
E aí a gente tem o domínio, que é os valores do X, tá? As vendas. A imagem é o valor de Y que foi usado, o salário que foi usado, no caso 4.000, e o contra-domínio são todos os elementos aqui do conjunto B, ok? E para verificar se um gráfico representa uma função? Olha só, para verificar se um gráfico representa uma função, vocês vão usar retas aqui na vertical. Se essa reta na vertical cortar o gráfico em apenas um lugar, como eu estou fazendo aqui, ó, cortou em apenas um lugar, esse gráfico aqui representa uma função. Por quê? O X são as vendas. Toda venda vai ter um salário, tá vendo? Ó, um único salário. Toda venda tem um único salário. Agora, olha esse daqui, ó. Esse aqui não representa uma função. Por quê? Essa venda aqui vai ter esse salário, vai ter esse salário e vai ter esse salário. Existe isso? Não, que é esse caso aqui, ó, certo? Cada venda pode ter um único salário, ou seja, cada valor do X pode ter um único correspondente em Y. Então, quando vocês traçarem aqui na vertical e cortarem em apenas um lugar o gráfico, é função. Cortou em mais de um lugar, não é função. E para finalizar, dada a função, 2x menos 3, responda. Qual os zeros da função? O zero da função é o valor que anula a função. E a função nós chamamos de fx, ou também de y. Então, qual é o valor que anula essa parte aqui, ó? Qual o valor que anula o fx? Então, no lugar do fx, nós vamos colocar 0, tá? Aí eu posso colocar tanto 0 igual a 2x menos 3 ou 2x menos 3 igual a 0, que fica melhor. Resumindo, é só vocês pegarem a equaçãozinha aqui e igualar a 0. Aí passa o menos 3 para o outro lado, está subtraindo e passa somando, depois passa o 2 dividindo, então vai ficar 3 sobre 2. Qual o valor de F4? Esse F4, como tem um 4 aqui dentro dos parênteses, repare que dentro dos parênteses eu tenho o X. Então, nós vamos colocar esse 4 no lugar do X, na função. Então, eu pego, no lugar do X, eu coloco 4 aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 4, lá dentro eu escrevi o X, eu escrevo 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Qual o valor do F menos 1? No lugar do X eu vou colocar menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Beleza, meus amigos?